partir de um vídeo que eu fiz sobre depressão, eu achei muito interessante o burburinho que se formou a partir do tema, porque dá margem para esclarecermos várias questões em relação à ansiedade, à depressão, que não estão muito claras e que são tratadas de uma forma muito simplória e que precisa ser revista para nós entendermos até que ponto nós podemos atuar nessas questões de ansiedade e depressão. Bem, por que a ansiedade e a depressão tomam mais alguns lugares, algumas regiões, algumas circunstâncias e algum período do tempo, enfim? Porque algumas pessoas falam assim, esse negócio de ansiedade e depressão não tem jeito. Quando a pessoa tem uma genética para isso, não tem jeito. Quando a pessoa tem uma predisposição para isso, não tem jeito. Será que não tem jeito? Será que a pessoa simplesmente nasce já com essa genética e não tem nada que ela possa fazer em relação a isso, a não ser tomar a medicação para ansiedade, para depressão e se resignar que ela vai usar essa medicação para o resto da sua vida? Será que é assim tão simples? A medicação ela é importante sim, porque existem pessoas que chegam a um nível de sofrimento que ela necessita da medicação, porque a medicação age nos neurotransmissores, regula os neurotransmissores até para a pessoa conseguir ter uma vida normal em determinado momento, porque já está tudo muito tumultuado e tudo muito bagunçado, né? Mas a gente precisa entender uma coisa muito, muito importante. As questões emocionais, elas partem principalmente da nossa mente. E o que é a nossa mente? São os nossos pensamentos, é o arcabouço das nossas ideias, é o nosso sistema de crenças, é aquilo que nós acreditamos em relação a determinadas coisas que gera esse grau de ansiedade que nós vivemos. Então, a baixa autoestima, a maneira de pensar sobre o sucesso, essa questão sobre o futuro, né? Porque a ansiedade é principalmente um excesso de futuro, ou seja, o que eu vou ser quando eu crescer? Todo esse tipo de ideias, que é principalmente do nosso tempo, em que a gente tem um excesso de informações e de cobranças e que as pessoas estão atrelando felicidade a algum produto que nós vamos encontrar quando nós somos esse sucesso que todo mundo espera que nós somos. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de parafernália que nós vivemos nesse tempo é extremamente ansiogênico e tem um potencial para nos deprimir que é extremamente grande. A depressão, por exemplo, ela tem um simbolismo emocional de falta, né? Ou seja, tudo aquilo que está faltando, que eu não estou conseguindo me dar como pessoa, que vai fazendo com que eu então fique em débito com a vida, né? O depressivo, ele acaba tendo um sistema de crenças que acaba facilitando para que ele esteja em depressão, para que ele permaneça em depressão e para que ele continue em depressão. Tudo isso precisa ser muito bem entendido. Porque assim, existem pessoas que não têm nem mesmo consciência daquilo que elas estão vivendo. Diariamente eu converso com pessoas que falam assim, eu nem sabia que eu era ansioso, eu achava que eu era desse jeito mesmo. Sei lá, eu achava que era o meu jeito de ser. Existem pessoas que não têm ideia de que estão se desgastando já, né? Na sua ansiedade, na sua depressão, não tem ideia do que está acontecendo consigo. Tem um livro, por exemplo, falando de ansiedade, ele fala que é muito interessante se você puder ler, se bem que ele é um livro bem grosso, para quem gosta mesmo de ler. Mas ele se chama Por que as Zebras Não Têm Úlceras? Esse livro, ele mostra, por exemplo, imagine uma zebra correndo lá na mata e de repente um leão consegue feri-la. Naquele momento, a zebra não vai parar. Por quê? Porque o cérebro dela vai mandar uma mensagem para o corpo, né? O cérebro vai produzir substâncias que correspondem ao estresse. O que é o estresse? É o mecanismo que o organismo tem para fuga quando existe um perigo real.
Então, todo esse mecanismo do estresse vai ser acionado por esse organismo da zebra e ela vai correr como ela nunca correria. Então, o cérebro vai mandar suprimento para que os músculos dela tenham uma força que ela não teria, que ela enxergue como ela não enxergaria e que ela, né? Então, os sentidos dela, os músculos, tudo estará programado para fuga. Ela terá uma força, uma visão, tudo preparado para essa fuga. Então, é possível até que correndo dessa forma, né, de uma forma sobrenatural por causa desse mecanismo do estresse, dessa bioquímica do estresse, então é possível que a zebra consiga até fugir do leão. E aí que ela vai olhar para o estrago que aconteceu na barriga dela, né, que o leão conseguiu feri-la, e ela vai deitar embaixo de uma árvore, e ali ela vai lamber aquela ferida, ela vai, né? Mas acontece que a zebra não vai ficar pensando assim, meu Deus, e agora? Minha barrigada tá para fora, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, a zebra não sabe o que é morte. Então, aconteça o que acontecer, depois que passou aquele momento de estresse, que é, repito, fuga de um perigo real, isso é o estresse. Passou aquele momento de estresse, o que acontece? A zebra volta ao normal, volta ao seu estado normal. O que acontece se fosse um ser humano no lugar da zebra? Ela criaria uma situação tão caótica que mesmo que tivesse chance de sobreviver, provavelmente não sobreviveria. Por quê? O coração ia ficar acelerado, com o susto de ver a barrigada para fora, e ela ia entrar em pânico e a pessoa, né, tem um nervosismo ali além da conta para aquele momento e é bem capaz da pessoa ter um treco ali, ou sei lá, né, diminuir a resistência imunológica dela pelo fator emocional até. A zebra não, ela não tem consciência da morte, ela está tratando de uma coisa de cada vez. Mas a mente humana, apesar de ser uma mente que pode ser um bom instrumento, também pode depor contra nós, né, quando usada dessa forma. Ou seja, a gente tem esse arcabouço de experiências que nos diz, epá, muita gente morreu assim, pode ser que eu morra também, eu tô com medo. E esse medo pode gerar um conflito, que pode gerar um trauma daquela situação, que pode fazer com que toda vez que eu vejo uma situação semelhante, meu coração já dispare, e eu começo a entrar num complexo em que eu começo a fugir de coisas que não são perigo real. Então eu estou usando esse mecanismo do estresse para coisas que não são estressantes, aparentemente. Eu começo a usar isso para tudo. Então eu vou sair de casa, meu coração já acelera, porque eu penso que eu vou viver uma situação semelhante. Eu vou até a esquina na padaria e vejo que ali tem um moço de camiseta preta, do mesmo jeito que eu vi quando eu vivi uma situação estressante. Pronto, aquele moço de camiseta preta já desencadeia, o meu coração acelera, então eu começo a assimilar uma situação, né, que é generalizada para diversas outras situações e começo a ter medo de um monte de coisa que eu não tinha antes. Então eu começo a trazer para um monte de situações que eram neutras na minha vida a mesma bioquímica do estresse. Quando isso começa a ser usado no meu dia a dia, como se eu tivesse com medo de tudo, o nome disso é ansiedade. Então, a mente humana, ela é capaz de produzir fenômenos, né, que vão atuar depois na nossa bioquímica. Por quê? Tudo aquilo que eu sinto gera uma química correspondente no meu cérebro. Se eu coloco o estresse, né, como no piloto automático e vivo esse estresse diariamente, eu começo a viver como se eu estivesse procurando um perigo e correndo de um perigo o tempo todo. Ansioso o tempo todo. Eu começo a viver esse estado de ansiedade o tempo todo, sempre como se eu estivesse em estado de alerta, alguma coisa vai acontecer. E aí, né, isso começa a ser estendido para a minha vida. Ah, mas eu não vou conseguir construir uma casa, eu vou perder o emprego, e se eu perder? E se eu não conseguir casar? E se, né, isso se traduz por quê? Uma necessidade muito grande de segurança, porque pode acontecer uma desgraça, então eu estou me precavendo, olha só.
Isso tudo é o quê? Facetas da mente humana. Eu estou tentando controlar tudo através da minha mente. E tentando controlar, eu crio o quê? A síndrome do pensamento acelerado. Eu penso milhões de vezes mais rápido do que eu deveria. Então, tudo isso é o sistema da ansiedade. Tudo isso que eu estou traduzindo aqui. Eu deveria ter estresse em algum momento de perigo real e esse momento cessar. Mas não, eu uso esse mecanismo o tempo todo. Então, o que eu estou querendo dizer? É a nossa mente que produz esse estado de coisas que a gente vive e que a gente vive de uma forma anormal. A gente vive com medo de tudo. O nome disso é ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um medo transportado, né, para a nossa mente num nível em que a gente já não percebe mais nem como um medo comum, né? É uma gama de coisas, são coisas que são transportadas de diversas áreas, de diversos eixos da nossa vida para outros eixos, e de repente, porque eu tive medo de uma coisa, eu começo a ter medo de perder também, eu tenho medo de não ganhar, depois eu tenho medo de perder, eu começo a generalizar essas situações de medo para muitas outras áreas da minha vida. Criou-se um ansioso. Então, a ansiedade é um fenômeno bioquímico, sim, mas que nasceu na nossa mente, não é? Porque a mente, ela traduz aquilo que nós vamos, a química que vai funcionar dependendo do sentimento, da sensação, das emoções que eu estou tendo naquele momento. Então, eu preciso trabalhar a minha mente para que o meu cérebro se regule também. Isso é muito importante de entender, tá? Porque tem muita gente pensando, então eu só preciso regular a química do meu cérebro. Mas se eu não tratar a minha mente, gente, a minha mente vai adoecer o meu cérebro de novo. Então eu preciso ir nas duas vertentes. Eu preciso sim trabalhar o cérebro, porque agora a bioquímica já desregulou, né? De tanto que eu estou pensando coisas negativas e contrárias, a química já desregulou. Mas eu preciso tratar através do autoconhecimento, através de mudanças de vida mesmo. Eu preciso retomar essa mudança de vida para que eu então venha a me tornar uma pessoa menos ansiosa. Eu, por exemplo, né, que sempre falo aqui para vocês que eu já tive um histórico de muita ansiedade, porque eu tinha fobia social, eu tenho uma vida que faz com que eu fique tranquila, né? Então eu moro em meio à natureza, eu como comidas leves, a minha alimentação é escolhida, o que eu penso é escolhido, então eu procuro não acelerar o meu pensamento, né, para não criar a síndrome do pensamento acelerado. Eu tenho um estilo de vida físico, mental e até mesmo espiritual, eu digo, né, que traduz uma tranquilidade para que aquele nível de ansiedade não volte, né? Porque o cérebro, ele tem o caminho, e se você não tratar a mente, o cérebro volta aquele caminho e você volta para a ansiedade. Então é uma coisa que eu trato, que cuido diariamente. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, o cérebro dela sabe o caminho onde voltar. Então é uma coisa que você vai ter que fazer uma manutenção para a sua vida nessa questão. Mas funciona muito e acaba que eu tenho uma qualidade de vida muito boa por conta disso. Porque eu procuro ter uma vida simples, uma vida em que eu volto para o básico sempre, né? Venho sempre para o básico, sempre quando a coisa está agitando muito eu volto para o básico. E isso faz com que a minha qualidade de vida seja boa e eu também não perco nada em qualidade de vida. Estou aqui fazendo esse vídeo para você, coisa que pouca gente tem coragem até de enfrentar, né? Estou aqui fazendo isso porque estou tranquila, né? Porque eu me economizo em muitas questões para que eu possa fazer aquilo que me dá prazer sem me estressar, né? Então, que isso sirva de exemplo, né? De que a mente precisa ser cuidada e tratada. Então, se cuide corpo, alma, espírito e você vai diminuir o grau da ansiedade. Sim, a mente é muito importante nessa questão.